Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Pois não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E decretaram que se fizesse proclamação por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como está escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como fizeram vossos pais, mas submetei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos e tornarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto se voltardes para ele. Os correios, pois, foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém riam-se e zombavam deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande. E levantando-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrom. Então imolaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e levitas, envergonhados, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus lugares, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. E os sacerdotes espargiram o sangue que recebiam da mão dos levitas. Pois havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tiveram que imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, contudo, comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito, pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispõe o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes, cantando ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no serviço do Senhor. Assim comeram as ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação resolvido celebrar outros 7 dias, celebraram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação para os sacrifícios 1000 novilhos e 7.000 ovelhas.
E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E regozijaram-se toda a congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Então os levitas sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu.